Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. Leiamos de forma alternada. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ele ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Podeis assentar, queridos, muito obrigado. Quero parabenizar nosso coral Júlio de Oliveira pela ida ontem ao Mocriver e, ao mesmo tempo, pela sensibilidade em escolher duas músicas que falam sobre paz dentro desse contexto do primeiro domingo do Advento. Ao mesmo tempo, paz é um tema que ele não tem data nem dia para nós tratarmos, porque todos nós precisamos de paz. Andando pelas ruas da nossa cidade, esta semana, fui tomado de uma sensação que fazia muito tempo que eu não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei em Paulo Afonso no primeiro dia, e eu estava andando pela cidade, estava ao lado da minha mãe, e de repente veio um indivíduo todo torto, retorcido, de um jeito retorcido que não conseguia entender como é que um ser humano conseguia estar daquela forma. E esse homem retorcido veio andando, e eu parado na frente dele, e ele vinha na minha direção, e quando chegou bem próximo, eu parado olhando, tentando entender o que era aquilo, e ele começou a entender que estava enfraquecido, se enfraquecendo, e eu olhei, eu pensei, meu Deus, isso deve ser o Espírito Santo que cobre os pastores. Eu tinha literalmente ali, fui ordenado dia 25 de abril, era dia 13 de maio, eu tinha 18 dias de pastor presbiteriano. Zerado. Nossa, meu Deus do céu. O tamanho da minha camisa de gola clerical era tamanho 3, ficava folgado no pescoço. E quando eu vejo esse homem retorcido, enfraquecendo, eu pensei, eu acho que isso é o Espírito Santo que tem dentro de nós pastores, e o inimigo, quando olha, ele se enfraquece. Nossa, como é bom ser ordenado pastor. E aí, quando eu ia apontar para minha mãe, para mostrar a ela uma descoberta que eu fiz, eu vejo minha mãe ao meu lado, com a cabeça baixa, e o tempo todo dizendo, Senhor Jesus, que teu Espírito repreenda, que o Senhor repreenda, que o Senhor repreenda. E aí eu olhei para minha mãe, eu olhei para o homem, e eu percebi que eu não tinha nada a ver com a história. Não tem nada de lastro especial. Depois, com a própria leitura das Escrituras, o sacerdócio universal, tudo isso cai. Mas dentro de um contexto de um rapaz novinho, recém-ordenado e querendo descobrir o que era aquilo, eu achava que aquele processo era fruto de ser ordenado pastor. Mas tinha uma mulher clamando e intercedendo a Jesus para que aquele espírito fosse repreendido. E assim ele o foi. E aquele homem ficou parado naquela rua em estado imóvel, retorcido, e minha mãe foi me puxando. Eu não sabia se eu continuava olhando para o homem ou se eu perguntava à minha mãe de onde que ela tirou que ela deveria fazer aquilo. Seminários formam teólogos. Você sai de lá bacharel em teologia. Seminário não ensina como celebrar uma ceia.
Seminário não ensina como intervir em relações humanas. Seminário não ensina como fazer ofício fúnebre, como fazer um sepultamento. Isso seminário não ensina. Ele forma bacharéis em teologia. Dentro de um contexto onde na sociedade era normal a moral e os bons costumes, entende-se por que isso não era ensinável. Mas dentro do nosso contexto hoje, onde tudo está sendo obliterado, seminário deveria nos ensinar o que é conveniente, o que é de bom senso. Porque até isso nós estamos perdendo na nossa sociedade. Andando essa semana pelas ruas do Rio, uma coisa me chamou muita atenção. Como as nossas ruas estão sujas. Quanta sujeira. Antigamente era a sujeira das pedras portuguesas ou da calçada, que era a eterna rivalidade se era a competência do dono da calçada, o estabelecimento em frente, limpar, ou se era a prefeitura. Depois passou a ser uma questão de que você vê que falta mesmo é uma varrida. Depois você percebe que o lixo das residências passaram a ficar mais tempo acumulados do lado de fora, até que viesse a Conlurb ou a empresa da coleta e retirasse. Depois você vê que o número de dias onde essa coleta era feita, houve uma mudança. Ao invés de ser 3 dias, 4 vezes na semana, passaram a ser 3. Em alguns lugares passou a ser 2 vezes. Hoje o que você vê é o lixo de forma comum estar na rua. Não é aquele lixo do morador que colocou ali, daqui a pouco vai ser recolhido, não. É lixo que é velho. É lixo que já sofreu a ação do tempo. E você olha pelas ruas da nossa cidade, você vê essa sujeira se alastrando. E tudo muito sujo. Estabelecimentos comerciais fecham, eles não ficam pichados, eles ficam sujos. E infelizmente você tem um grande número de moradores de rua, pessoas que infelizmente perderam tudo. Alguns até querem se levantar e voltar ao mercado de trabalho, mas sequer são recebidos para tirarem seus documentos e se avolumam ali. Um número cada vez maior de viciados, sobretudo nessa desgraça, tudo vício, em drogas. A droga é uma desgraça, mas você tem o crack, que é lamentavelmente baratíssimo, e dá uma noia que o sujeito fica doidão na hora, e é de fácil consumo, é só você improvisar um cachimbo e tacar fogo. E você olha para todos os cantos da cidade, à exceção de alguns bairros onde mora algum rico ou famoso, ou alguma autoridade máxima, mas a maioria dos locais estão sujos. E eu tomei um choque, porque me lembrei que nem todo lugar imundo tem espírito imundo. Mas todo lugar que tem espírito imundo tem imundície. Às vezes o sujeito só é bagunceiro. Só é bagunçado. No máximo, desculpe a expressão, tá? Não sei se você a utiliza em casa para os seus, mas o sujeito pode ser até porco. E a sujeita pode ser até o feminino disto. Nem todo ambiente sujo tem demônio, mas todo ambiente que tem demônios tem sujeira. Todo. E talvez você me pergunte, se você for aí, o reaça que dialoga em tempo real: ah, mas os executivos, os empresários, esses homens, essas mulheres, você vê numa chiqueza, devem ter demônios. Você não convive com eles. Você sequer sabe a higiene íntima dessas pessoas. E o pior, você não pode mensurar o pior local onde pode haver imundície, sabe aonde?
aqui. E é curioso que quando é um rico, um poderoso, que é imundo, ele é tratado com um termo. Qual que é o termo que normalmente se usa? Excêntrico. Não é verdade? Fulano era excêntrico, ele tinha uma peculiaridade. Vivia num chiqueiro. Uma peculiaridade, uma coisa que só os inteligentes têm. Nossa cidade está muito suja. Já está normal nós nos desviarmos de sujeira. E se você olhar a sujeira moral da nossa cidade, desde 1998 até o atual ano de 2028, durante 20 anos, todos os nossos governadores passaram pela cadeia. De 2000 e não sei qual foi a data, até o dia de hoje, todos os presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ou foram ou ainda estão presos. Vocês acham que isto é somente porque você é ladrão? Você não consegue fazer nenhum paralelo entre a sujeira moral da nossa cidade e a sujeira física que nós vemos em nossas ruas? Você olha nossas instituições de ensino públicas. Se você tem um tempinho, conseguiu ver algum RJTV, ou se você tem filhos que estudam em colégios públicos, e tem colégios públicos que são referência, são colégios modelos, mas infelizmente todos deveriam ser assim, mas não são. Tem colégios públicos onde as crianças, para entrar, elas não precisam entrar pela frente, elas entram pelo mato que tem atrás. Salas de aula que ficam interditadas por quê? Porque viram local, quarto de bagunça. Nossas escolas públicas assaltadas. E muitas vezes são assaltadas e o que é levado delas? Sabe o que é levado? Nada. O que eles fazem nas escolas? Depredam. Antigamente, quando um filho nosso dizia, passei para uma faculdade pública, meu amigo, era 1 ano de ação de graças. 1 ano de gratidão a Deus. Hoje, nossos professores do ensino público, muitas vezes dão aula com medo. Porque a família deixou de ser, aspas, a retaguarda, o elo de ligação para o bem daquele aluno. A família perdeu o controle e joga o aluno aonde? O filho aonde? Na escola. E não são poucos os casos onde os nossos professores do ensino público precisam ficar trocando de escolas porque não se sentem mais seguros dando aula. Estou falando alguma inverdade aqui? Temos aqui vários professores do ensino público. Infelizmente, isto é um fato. E estou apenas tangenciando. Porque qualquer outro detalhe que eu der, você inferirá a minha opinião política, o que também é lamentável. Então tem que tangenciar. Queridos, se nós observarmos nossos jovens, ontem, infelizmente, tomei conhecimento de uma menina que participava de um projeto que queremos implementar na pré-UPA para o ano que vem, de auxiliares de diaconia, auxiliares de oficiais da igreja, uma menina cuja tia pegou 2 irmãos para tomar conta. A menina devia ter 4, o garoto 2 anos. Viviam na igreja do Rio, eram os queridinhos da igreja, gente humilde. Ontem chega a notícia que a menina com 16 anos morreu.
E aí mandam um link de uma reportagem dos jornais de quarta ou quinta-feira, onde um homem foi preso após trocar tiros com a polícia, e no apartamento no centro da cidade encontraram 2 corpos. De um homem de 54 anos e uma menina de 16. Era essa menina, nascida e criada na rua Silva Jardim 23. Igreja do Rio. E aí eu confesso que eu fiquei tão estarrecido que eu queria entender o que foram essas coisas. Aí comecei a stalkear. Eu tinha ela no meu Facebook. O que foi isso? Como é que essa filha fez? Aí o Facebook não era atualizado. Aí você descobre que ela tinha outro perfil. De outro perfil já fez outro. No final tinha um último, que infelizmente ela faleceu, utilizava um último perfil, onde de um perfil onde ela se definia como ovelhinha de Jesus, o último perfil, ela se definia como PJL. E eu não sabia o que era isso. E entrando na internet, descobri um site, qual é a gíria? Você joga lá e te diz. Falei, fantástico, isso aqui tem que andar com ele no celular. E dependendo do estabelecimento comercial que você vai, você tem que botar um tradutor de gíria para entender. E entrando nesse site, PJL, Paz, Justiça e Liberdade, que é como os criminosos que estão cumprindo pena, é o lema deles. Mas também tinha um outro significado. Para os que não estão presos, estão soltos, para os que estão na pista, significa pivete, jovem e ladrão. E ela se definia como PJL do trem. Pais, tragam seus filhos à igreja, queridos. Nenhum de nós está livre do dia de amanhã. Acorde cedo, vista seu filho, chega aqui, dorme no banco, mas traz seu filho, porque nenhum de nós está livre do dia de amanhã. Pegue o ônibus que for necessário, arrume uma igreja perto da sua casa, quando não puder vir aqui, mas não deixe de levar seu filho à igreja, porque nenhum de nós está livre do dia de amanhã. Olhando os amigos desse último perfil dela, eu vi meninos de 13 anos já se definindo como transgêneros e andando como transgêneros. Nem vou entrar no mérito da discussão política, por favor, me exclua desses pensamentos tão pequenos à luz do texto aberto. Isso é pequeno. Mas com 13, com 11, já colocando silicone industrial para ter formato feminino, com 13. E ela andava. E coisas que eu nem sabia. E confesso, o quão equivocado eu tenho vivido. Lá em Paulo Afonso, eu ia nas escolas saber como estavam as notas das minhas crianças. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho que entrar no Facebook para entender como nossas crianças estão vivendo. Eu estou muito errado. Eu tenho que lembrar de onde eu vim e fazer as coisas que eu fazia. Se bem que hoje eu posso ser taxado como assediador moral, né? Também tem essa. Um universo de jovens de 11, 13, 14 anos frequentando bailes em comunidades já como transgêneros, posando com arma. O tráfico não faz distinção se quer ser homem ou se quer ser mulher. O negócio é ter uma carcaça para tomar um balaço quando os homens subir.
Você acha que o que está acontecendo em nossa sociedade não tem nada a ver com demônios? Uma devassidão moral. Mães ensinando filhas a ganharem dinheiro com prostituição. Os pais ensinando os filhos, incentivando-os até a fazer vasectomia ainda novos, para terem uma vida libertária, libertina, aliás, desculpe. E o nosso governo fazendo gigantescas campanhas para se usar camisinhas e até vacinação contra o HPV, para ficar mais fácil não pegar nada e poder fazer de tudo. Vocês acham que isso é uma discussão só política? Você acha que se trocasse o nosso Congresso, se trocasse o nosso Senado, se trocasse o presidente, ou se fossem desfeitas essas estruturas de poder, que nós cada vez mais chamamos de Estado Democrático de Direito, você acha que se isso fosse subvertido, resolveria? É muito mais profundo. Você olha a nossa sociedade, e Mendes, que é o nosso retiro, eu quero fazer a você um convite. Se você não fez sua inscrição no retiro, faça. Sabe por quê? Nesse último retiro que nós fomos, que foi um dos melhores que eu fui, sabe aquele retiro onde milagrosamente nada dá errado? Nada dá errado, milagrosamente, ninguém caiu, nenhuma criança chorou que ralou o pé, ninguém ralou o cotovelo, nenhuma testa abriu, nada. O pastor até pregou direitinho. E nós estávamos em Mendes, batemos uma foto oficial que para mim eu disse, meu Deus, parece até uma transfiguração, que para isso aqui está ótimo. Mas lá agora tem Wi-Fi. E aí eu dava F5 nos sites de notícias, e eu fiquei estarrecido com o carnaval no Rio de Janeiro esse ano. E não tinha feito o somatório das coisas ainda. Mas você vê que conquanto antigamente uma pessoa resolvesse ficar em cima de um carro, em um bloco, aquilo gerava até mesmo uma surpresa aos demais foliões. Ah, que isso? Não, aí já bebeu demais, está doido. Nesse último carnaval foi a moda. Dançar e lanchar em cima dos carros estacionados em via pública. Estou mentindo? Nesse último carnaval, enquanto infelizmente haja assaltos, haja latrocínio, você via hordas imobilizando senhoras e pessoas e retirando pertences. Você pode achar caro, não está barato. De 3 anos para cá, a igreja não bota nenhum real a mais do valor que é oferecido pelo estabelecimento. Antigamente botava-se, porque aquilo pagava o material, a camisa. Hoje nem mais. O valor que você vê no boletim é o valor que vem de lá. Nós não estamos em boas condições financeiras. Mande uma carta para o conselho e diga, olha, eu gostaria de ir, mas eu preciso parcelar em mais vezes. A gente vê o que nós podemos fazer. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei tão perplexo com o que eu vi de reportagens aqui no Rio de Janeiro. As pessoas sendo atacadas por hordas. E acabou o respeito ao patrimônio público e também ao poder público, que muitas vezes também não se dão ao respeito da população. Quando você olha a horda de pessoas que atacam inocentes, a horda de pessoas, infelizmente, que estão viciadas, quando você vê as operações da Polícia Federal, que prendem hordas de políticos em mandatos, o nome disso é legião. É assim que o inimigo trabalha. Em qualquer setor que você vai, não há um pensamento ou outro divergente, mas há uma legião.
dos quais você sequer pode conversar. Não tem nome. E não tem a ver com politiquinha. De esquerda, direita, centro, 3/8, 3/4, salto duplo. Tem nada a ver com isso. Pode ser de esquerda, direita, 3/4, doido, quadrado ao cubo. Nós estamos falando de um estado espiritual que independe de questões políticas. Nosso tempo é curto. Nós precisaríamos fazer uma viagem à Palestina do tempo de Jesus, que eu preparei aqui, mas infelizmente fica muito longo. E eu sei que você tem o bendito almoço, e você não pode fugir dele. Nem eu posso, que a minha vesícula está me arrebentando. Mas eu quero te deixar alguns detalhes, porque o texto que nós acabamos de ler diz: naqueles dias foi publicado um decreto de quem? Que dias foram esses? Lembra uma série da Globo que eu não vi? Os dias eram assim, né? Não foi isso? Assim eram os dias eram assim. Era uma série dessa que teve. Eu não assisti, né? Também não tem nada contra. Logo, como eu não vi, não posso dizer se foi bom ou se foi ruim. Só sei que eu não assisti. Mas essa série procurava retratar, ou retratou, não sei, nem vivi nessa época, os dias do passado. Como eram os dias do decreto de César Augusto? Lá na Palestina, eles estavam dominados pelo Império Romano. A Palestina era uma região estratégica. Havia um constante trânsito de soldados, comerciantes, mensageiros, diplomatas. Era uma região com cidades importantes para o comércio. Sabe como é que era o governo? O governo era por Herodes. Herodes era um indivíduo que sempre desconfiava de conspirações. Herodes era paranoico. Então imagina, tem um copo d'água aqui para eu beber. Sabe como é que era Herodes? Ih, rapaz, bebe aqui para mim. Bebe você, depois bebe você. Se nenhum dos três tiver vontade de matar um ao outro, ou não agonizar, ou não convulsionar, mesmo assim eu vou jogar fora, que eu não sei se vocês já tomaram um antídoto antes. Esse era Herodes. Herodes era doido. Herodes achava que sempre havia... Você viu, filhos? Herodes achava que sempre havia uma grande conspiração. Tudo poderia dar errado. Tudo já está dando errado. Logo, eu tenho que me dar bem, porque tudo isto vai ruir. Este era o governo à época. Te lembra alguém no estado do Rio? Vamos prosseguir. Herodes foi tão ruim, e essa família herodiana foi tão ruim, que ao final do governo, os romanos resolveram mandar a figura de um procurador, que era para tomar conta do governo. Tamanha a corrupção e a insegurança que transmitia a família de Herodes. Então, quando Jesus nasceu, ou nos tempos de Jesus, a Palestina estava sob intervenção federal. Parece com os nossos dias? Naqueles dias, em 2018, a corte romana obrigava os cidadãos a pagarem impostos elevadíssimos, levando o povo a viver sob condições econômicas precárias. Os impostos foram aumentados muitas vezes para suprir as despesas das construções realizadas pela família de Herodes. Naqueles dias, em 2018, e aí nós temos as seitas. O que era a religião na época dos judeus? Nós tínhamos os fariseus, que pareciam nos nossos dias com católicos conservadores. Vieram do partido político dos Hassidins, conservadores extremados que apoiaram a luta dos macabeus contra a dominação estrangeira. Doutrinariamente eles eram perfeitos, mas faziam da igreja, da sinagoga, o quê? Sua plataforma para mandar nas pessoas. Ou seja,
Do portão para fora da sinagoga, quem ele era? Mais um dominado sob intervenção federal. Mas do portão para dentro, quem ele era? Dono da vida daqueles. Os saduceus eram os liberais. Eles eram mais relax, tinham uma religiosidade menos formal. Não acreditavam em anjos e demônios, não acreditavam na ressurreição, e tudo que vinha de fora eles diziam: vamos adaptar. Estou falando dos religiosos. Haviam também os essênios, que eram os pentecostais, com traços inclusive de liberais. Era um grupo melhor, vários grupos, aliás, ou melhor, eram vários grupos de costumes extremos. Viviam uma vida simples em comunidades do deserto. Os essênios chegaram à conclusão: não dá para mudar a sinagoga, vamos fazer a nossa igreja. Pelo menos nisto eles eram educados. Todavia, eles tinham uma vaga concepção acerca da ressurreição. Esperavam o Messias, mas eles eram deterministas. O que é isso? Se eu tropeçar aqui e cair em cima do pé do Edson, isso é um sinal. Isso quer dizer que você tem que ir no ortopedista, porque pode ser que Deus esteja te revelando isso. Então era gente que o tempo todo ficava determinando, procurava entender o porquê das coisas. Buscavam sempre o Espírito Santo, mas não sabiam o que fazer quando tinham o Espírito. Porque a busca era maior do que a certeza. Você tinha os zelotes. Sabe quem eram os zelotes? Júlia, meu amorzinho, está chegando agora na fé, mas já tem sabedoria, já é uma mulher sábia. Zelotes, filha, eram extremistas, que eles eram, dos dias de hoje, se fossem de direita ou de esquerda, pouquíssimo importava, porque para um extremista, meu amigo, ele se vale dos mesmos artifícios. Se tiver que matar, mata, se tiver que roubar, rouba, se tiver que mentir, mente, ele não está nem aí. Extremista é extremista. Tinha os zelotes, que defendiam uma rebelião contra Roma. E chegava ao ponto que dentre os zelotes havia um grupo conhecido como os sicários, gente da adaga, assassinos que matavam aqueles que estivessem de alguma forma cooperando com Roma. Quando Jesus é preso, quem é que lança da espada? Procura decepar quem prendeu, ou seja, aquele que veio a mando de Roma, mas só acerta a orelha. Pedro era um sicário da extrema dos zelotes. Está comigo ainda? Naqueles dias de 2018, haviam também os herodianos. Eram aqueles que não importa, pode entrar e sair partido político, pode entrar e sair administração, nós sempre vamos dar um jeito de nos acoplar e de nos dar bem. Os herodianos eram como se fossem os globalistas. Havia os samaritanos, que eram imigrantes, que tiveram em algum momento da história relacionamento com os judeus, e se consideravam também judeus, e em parte o eram, mas havia uma multidão de samaritanos adentrando e convivendo na Palestina. Eram os imigrantes que já chegam e a partir de um estado sanguíneo que dizem que também é de judeus, querem ter os mesmos direitos. Naqueles dias em 2018. Haviam também os seguidores de João Batista. Havia também os seguidores de João Batista. Sabe quem eram estes? Na verdade, eram como se fossem veladores de personalidades. Porque conquanto João tivesse apontado Jesus, e uma maioria dos discípulos de João migrou para andar com Jesus, ainda assim restou um grupo com um número suficiente para ficar o tempo todo dizendo: era aqui que João pregava. Era aqui que João acendia a primeira vela do advento. Foi aqui que João foi assassinado. Estão sempre colocando flores e marcando território. Os veladores de personalidades. Naqueles dias de 2018, sabe como é que era a vida nas cidades? Pasmem, existiam muitos prédios.
e toda a casa já dava para o chão da rua. Não tinham vilas em separado, não. Você já tinha estruturas que tinham casas em cima, e você saía de casa, o primeiro chão já era o da rua. Pessoas mais pobres moravam em casas pequenas. A prostituição, naqueles dias de 2018, o governo providenciava inclusive cabines portáteis instaladas nas ruas. Era como se o governo nos nossos dias fechasse as ruas para os blocos e deixasse as vias paralelas para os banheiros químicos e para o que mais for rolar. Não havia preocupação com doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis e gonorreia na época não existia. Nos nossos dias, campanha do governo antecipada: vá curtir o carnaval com tranquilidade, não fique doente. Sabe como é que era a higiene? A imundície naqueles dias de César Augusto em 2018, a imundície era generalizada. Lixo e dejetos eram despejados na rua. Alguma semelhança com hoje? Latrinas públicas existiam nas cidades, mas eram evitadas porque elas em si eram o tempo todo o quê? Sujas. Os banheiros químicos eram impossíveis de serem usados. Os moradores tinham pinicos que eles despejavam pela janela. E não raro caíam sobre o quê? A cabeça das pessoas. Hoje é mais formal. Vai para a Baía de Guanabara. E é curioso, porque um ambiente desse, onde a degradação ápice é a higiene, dos nossos dias, 94% das reclamações feitas à Conlurb, eu pesquisei, sequer são atendidas. Veja, esse número que eu estou te dando é baseado em pessoas que querem limpo, mas sequer obtêm um retorno. Imagine os que não ligam e os outros que querem ver tudo sujo. Naqueles dias de César Augusto, foram os dias onde houve a maior concentração de espíritos imundos. E você vê em Lucas 9:42, Lucas 8:29, Mateus 10:8 e tantos outros textos, sempre os espíritos sendo classificados como espíritos imundos. Onde no endemoniado gadareno havia tantos espíritos dentro daquele homem, que Jesus pergunta seu nome. Ele diz abertamente: legião, nós somos muitos. Mas como até uma legião sabe que quando chega o mais valente, ele tem que ir embora, mas a degradação moral de Gadara era tão grande, que eles ficavam alimentando o endemoniado, faziam questão de colocá-lo preso com correntes para ele próprio quebrar. Uma pessoa não aguenta com o endemoniado, mas 3 aguenta, meu amigo. Uma corrente não aguenta, mas 10 aguenta. Mas Gadara, não. Esse é o nosso espetáculo, respeitável público. Nós somos a cidade que tem mais demônios. Essa era a Gadara. Esse era o lixão de Gadara. Gadara está perto de se tornar sinônimo de estado do Rio de Janeiro. Conheça a nossa sujeira, conheça a nossa podridão, veja o espetáculo dantesco de coisas horríveis que nós pronunciamos, falamos e vemos nas ruas. E prendiam com correntinhas para ele se soltar fácil. E se batesse nas pessoas, lá vai o demônio, lá vai o doido, lá vai o surtado. E quando o mais valente chega, o leão da tribo de Judá, se coloca diante do demônio, ele diz: permita-nos ficar aqui nesta cidade. E Jesus permite. Porque o problema da cidade não eram os demônios. O povo escolheu viver a degradação e a imoralidade. E os espíritos são tão imundos que a palavra de Deus diz que Jesus os manda para porcos. E o que eles fazem? Eles vão felizes da vida. E para fechar com chave de ouro, para ver realmente imundície na cidade, o que eles fazem com esses porcos, espíritos imundos? Se lançam sobre a água e se afogam.
e fica aquele cortiço, aquele cheiro horrível de carne de porco estragando, banhada ao relento, aquela umidade. Porque espírito maligno, nem todo lugar que é sujo tem espírito maligno, mas todo lugar que tem espírito maligno tem sujeira. Faça uma experiência. Quando você adentrar um ambiente onde as pessoas dizem, fulano está assim, está assado, está isso, está aquilo outro, dá uma olhada na limpeza. Porque pode ser que a culpa não seja nem de fulano, mas dos demais que fazem questão de providenciar um chiqueiro para o doido. Está dando para entender, queridos? Para nós encerrarmos, pastor, como é que eu faço agora? Ando com crucifixo, cebola enrolado no pescoço, bala de prata? Como é que eu faço agora? Como é que eu vou viver? A gente vem domingo de manhã, coral canta tão bonito, haja paz na terra, só me lasca um negócio desse, tem demônio na cidade. Você não sabia? Você é discípulo de Jesus, não sabia? Como é que nós fazemos? Naqueles dias, meus queridos, vocês não fecharam a Bíblia não, né? Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Aí você já sabe como é que eram esses dias, né? Dentro desse contexto ainda vai uma mulher grávida e um garotão por volta dos seus 20 anos, uma menina com no máximo 15 anos, vão até a cidade, mesmo já estando com 9 meses de gestação. Nesses dias, com todo esse contexto, verso de número 8, havia naquela mesma região pastores. Sabe o que eram os pastores? Em termos de emprego, eram os frentistas. Haviam frentistas. Havia aqueles moços que se tu chegar com o carro, tu diz que vai dar R$5, mas depois que você entra, o carro já está engatado, não vem ninguém, tu dá uma nota de 2 e sai voado. Sabe qual é? Deu para entender? Havia os frentistas, os flanelinhas, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho, olhavam os carros durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E toda vez que um mensageiro do Senhor chega, a glória do Senhor brilha. E esses frentistas, esses flanelinhas, esses pastores, ficaram tomados de profundo receio. Estamos vendo a materialização dos espíritos imundos. Dessa vez chegam pelo ar, nós vamos morrer. O anjo, porém, lhe disse: guarda isso, igreja da Tijuca, não temais. Eis aqui vos trago uma boa notícia, de grande alegria que o será para todo o povo. Igreja da Tijuca, sabe como é que você combate demônios? Sabe como é que você vive em uma cidade onde naqueles dias, os dias eram exatamente como os de hoje? Primeira coisa, não tenham medo. Demônio não existe para você ter medo. Ele é que tem medo do mais valente que está dentro de você. Tenha medo de demônio não. Demônio pode ser legião com 1000 demônios, não interessa. Dentro de você a divina semente, há o Espírito Santo de Deus, que quando um demônio lhe olha, ele diz: está chegando um filho de Deus. Quantas vezes aconteceu? Acabei de contar a história em Paulo Afonso. O homem vem se contorcendo, eu ali, um bobão, de 23 anos, fui ordenado. É o que acontece. E eu olho, tem uma mulher de oração repreendendo o espírito maligno, que já chegou prostrado, porque dentro dela há o Espírito Santo de Deus. Certa vez, em um processo de evangelização, um demônio incorporado dentro de um senhor idoso, distraindo-nos, provocando entre nós, literalmente a discussão, a ruptura, em uma evangelização em 1995, na Senador Dantas, em frente àquele Bob's. E eu percebendo, meu Deus, tem alguma coisa errada, a gente está até discutindo entre nós, esse coroa está fazendo alguma coisa, e de repente ele para e diz: lá vem o anjo de vocês. Quando nós viramos, vem um homem atravessando a rua, e esse homem vem com uma mala, e quando ele chegou ali, eu falei: meu Deus, que estranho, eu tenho a sensação da visitação de Deus. E esse homem para com a mala, olha para aquele senhor e diz:
a paz do Senhor. Enquanto nós olhávamos para aquele homem tentando entender o que era aquilo, quando nós viramos para ver o velho, ele já estava na outra esquina, e nunca entendemos como que um coroa daquele, um senhor já de idade, conseguiu dar um pinote tão grande daquele. E aquele homem disse: eu estava vendo você do outro lado do ponto, não discuta com o demônio, já chega repreendendo na autoridade de Jesus. Mas vocês são novos, eu vou ensinar isso a vocês. Com demônio não se discute, com demônio não se teme, com demônio você declara a paz que vem do mais valente, que se chama Senhor, o Jesus de Nazaré. E sabe o que o demônio faz? Ele abre na hora, ele não fica. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de quê? Quer saber se alguém é filho de Deus? Veja o nível de paz que traz ao ambiente. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Veja o nível de paz que ele transborda no ambiente. É simples, é assim que ensinam as Escrituras. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Segundo, eis aqui vos trago o quê? Uma boa nova, uma boa notícia, um euangelion, evangelho, boas novas. Evangelion era um decreto do imperador, era um diário oficial da época. O anjo diz: não temam, eu trago a vocês um novo diário oficial, eu trago a vocês o Evangelion novo, eu trago uma boa notícia. Você quer lidar com demônios? Você está vivendo naqueles dias de César Augusto em 2018? Segunda lição: seja um portador de boas notícias. O que é ruim você deixa para o diabo, porque ele que gosta de ruindade. O que for bom você exala, você fala plenos pulmões. Mas o que for ruim, guarde para si. Soube ontem da morte dessa menina, uma tristeza. Oh, estou me sentindo bem, vou dormir mais cedo. Para que eu vou falar para minha mulher meia-noite? É coisa ruim, não é bom. Tantas outras coisas que acontecem, para que eu vou compartilhar com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus netos? É coisa ruim. Coisa ruim para acabar só não dá popularidade. Ela morre no ninho. Nos dias de César Augusto, um anjo chegou e disse: primeiro, não tenham medo. Segundo, eu trago a vocês boas notícias. Em uma sociedade repleta de imoralidade demoníaca, que corrompe-nos socialmente, sabe o que nós fazemos? Nós somos contrários, nós só falamos de boas notícias. Como é que está o nosso país? Vai melhorar. Só isso que eu posso crer. Nossa cidade vai melhorar. Mesmo quem foi eleito, independe. Porque se nós quisermos que ela melhore, ela já melhora. Se eu quiser, eu não boto lixo na rua, já melhorou. Se eu quiser, eu dou bom dia para o meu vizinho, já melhorou. Se eu quiser, até o meu carro na vaga eu boto direito. Eu já evito um estresse no condomínio. Depende muito mais de nós do que deles. Vai melhorar. Seja um portador de boas notícias. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Estou mais ou menos. Quero te dar uma boa notícia. Quero levantar teu espírito. Sai desse estado de prostração. Tenho uma boa notícia para você. Mas se você deixar demônios só trazem desgraça e más notícias. Sua família vai separar. Seus filhos vão entrar nas drogas. Sua vida vai de mal a pior. Seu avô vai morrer, mas vai morrer sem você saber. Sua avó está traindo. Que isso? Que isso? Não temam, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e esta alegria que eu falo não é apenas para você, mas é para todos. O anjo está preocupado em algo que vai impactar a sociedade. Quer lidar com uma sociedade que naqueles dias vive repleta de espíritos imundos?
Fale coisas boas, e coisas boas que você possa falar a qualquer pessoa, porque o que é bom merece ser compartilhado. Amém, igreja? E que boa notícia foi essa? É que hoje, vocês nem sabem, vocês estão tomando conta de ovelha de carro, mas é que hoje, enquanto o paninho de vocês está secando, lá na cidade de Davi nasceu aquele que vai salvar a todos nós. Nasceu o Messias, e esse bebezinho, ele é o Senhor. Como se lida em uma sociedade repleta de espíritos ruins? É simples. Todas as vezes que vier uma notícia ruim, sabe o que você diz? Mas Jesus nasceu. Só isso já alegra o meu coração. Tudo já foi resolvido na cruz. O jogo está vencido. Aqui acabam todos os meus problemas. Aqui foi. Ele levou sobre si. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ainda que a minha fé seja pequena, é Ele quem a consuma. De tal modo que ainda que eu não consiga de mim, mas Ele completa o incompleto que há em mim. Como viver em uma sociedade que convulsiona pela falta de paz? Igreja, vigie. Porque nós sempre achamos que é o mundo que está com falta de paz. Mas esse mundo quem mora? Você já olhou sua consciência? Você hoje de manhã, você está em paz? Ou você tem uma diversa gama de problemas te aperreando, custando, tirando o seu sono, tirando a sua paz? Sexta-feira, uma pessoa querida, queridíssima, liga e diz: quero tirar minha própria vida, não vejo mais razão para viver. Eu disse: minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai botar a mão no seu coração, a mão na sua cabeça, pouco importa, e você só vai dizer o seguinte, que você toma a decisão de em Cristo Jesus ser liberta deste sentimento, e que você toma a decisão de assumir o controle da sua vida, sem dar nenhuma autoridade a qualquer outro espírito, e que a partir de agora a sua vida é regida pelo mais valente, e que você vai se levantar e vai viver bem hoje, e o dia de amanhã basta cada dia seu próprio mal. Repete comigo, minha filha. Ela repetiu. Algumas horas depois recebo um zap: pastor, tomou banho, sentou-se na sala, conversou até com quem já havia brigado e fez planos para o dia seguinte. Isso não é porque eu sou pastor. Que isso? Se você me conhece, você sabe todos os meus defeitos. E se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer todos os que você não sabe. Não tem nada a ver com isso. Mas se você quer lidar com pessoas, ou com uma sociedade que está prostrada aos espíritos malignos, traga boas novas de libertação. E diga que há solução sobre a autoridade de Jesus de Nazaré. Nenhum demônio fica quando chega o Rei da Glória. Amém, igreja? Coloquemo-nos de pé, enquanto nossas crianças retornam para participar conosco da ceia do Senhor, e os nossos presbíteros revelam os elementos que o Senhor nos traz nesta manhã. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.